Esse é o site que me faz ganhar em dólar todas as semanas. E aí pessoal do canal da Lorena, como é que vocês estão? Meu nome é Júlio, eu sou o esposo da Lorena e caso você não tenha visto ainda o meu vídeo em que eu conto um pouquinho da minha história, da minha transição de carreira, o link vai estar aqui em algum canto. E esse vídeo é de certa forma uma continuação daquele vídeo em que a gente falou um pouco sobre diferentes fontes de renda, né? Nesse vídeo eu queria mostrar um pouco para vocês sobre a ferramenta que a gente falou lá, que ela foi acho que a grande chave, né, que abriu aí uma oportunidade para a gente de sair da CLT e ficar ganhando aqui em dólar. Bom, como a gente tinha falado naquele outro vídeo, essa plataforma ela é paga pra gente por hora, certo? E em dólar. Claro que isso às vezes pode soar um pouco quase que bom demais para ser verdade, mas a realidade é que esse emprego nessa plataforma ela é real, ela de fato paga. E o nome dessa plataforma é Outlier. Alguns de vocês comentaram no outro vídeo, falaram que já conheciam, perguntaram um pouco se era essa plataforma, né? E aqui a gente está confirmando, de fato se chama Outlier. Se você não conhece, tudo bem você não conhecer, porque na verdade muitas pessoas ainda não conhecem. Mas de maneira geral, o que é Outlier e por que você deveria estar de olho em plataformas assim que tem esse tipo de serviço, né? Outlier ela nada mais é do que uma empresa que ela presta serviço de treinamento de inteligência artificial, dentre outras coisas, né? Mas principalmente de inteligências artificiais para outras empresas, né? Então empresas como Google, ChatGPT, Meta, que é do Facebook, né? Todas essas grandes empresas que estão aí envolvidas com as inteligências artificiais, né? Elas precisam de certa forma fazer o treinamento dessas ferramentas, né? Com pessoas de verdade, com seres humanos, né? Apesar do nome inteligência artificial ter inteligência, ele não está necessariamente criando uma coisa do zero, né? Muitas vezes essas ferramentas elas são quase que como buscadores hiper mega rápidos, né? E cada vez mais elas estão evoluindo, estão dando passos, né, aí em tecnologia e no meio disso tudo há necessidade de fazer alguns treinamentos. Como assim treinamento? Eu vou falar um pouco da minha experiência mais atual, porque eu estou muito envolvido nisso, né? Então vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Mas, por exemplo, um dos treinamentos que essas ferramentas precisam é o de segurança. Então a ferramenta, né, o ChatGPT, o Gemini, seja qual for a ferramenta, né, ela precisa saber de certa forma o que é certo e o que é errado, o que é ético, o que é moralmente aceito, o que dentro de um contexto local também é aceito ou pode ser mal visto, né? E para tudo isso, né, o ser humano é muito complexo, então para tudo isso a gente precisa que as pessoas desses contextos, né, assim, pessoas, sei lá, uma pessoa que vive na Índia, que está envolvida com a cultura, com a região, com a religião, né, que essa pessoa avalie atividades, avalie respostas da inteligência e diga se aquilo está, sei lá, é aceito, se aquilo ali talvez no contexto da Índia, né, não faz sentido. E da mesma forma, outros tipos de treinamento, também de programação avançado, treinamento de matemática, enfim. Eu vou falar um pouco mais para frente aqui nesse vídeo sobre as oportunidades que estão abertas, mas o que você tem que ter em mente é que ela nada mais é do que um site, né, uma empresa, que ela oferece o serviço de treinamento de inteligência artificial para empresas e que precisa de pessoas que façam essas atividades. Não é necessariamente uma atividade repetitiva, pode ser, em resumo, é basicamente isso. Então, esse é o site inicial aqui do Outlier, né, da Outlier, seja lá como você fala, e logo de cara vai ter as oportunidades, né? O foco deles é realmente conseguir pessoas que façam esses treinamentos, né? Claro que não é como um emprego convencional, como a gente também falou naquele vídeo, né? Não é um CLT, um MEI, assim, é realmente um serviço avulso que você vai fazer, né? E que você vai ser pago por horas de trabalho, né? Em alguns momentos tem também ali bônus, né? Mas via de regra você vai ser pago por horas de trabalho.
Então, mostrando um pouco aqui mais do site para vocês, ele fala muito sobre você divulgar a sua expertise, né? Ou seja, qual é a sua área de domínio, né? Então, cada um de nós aqui tem uma coisa que a gente domina, né? A gente, sei lá, gosta de matemática, gosta de biologia, ou simplesmente você é uma pessoa que é atualizado, né, em notícias, gosta de acompanhar, não sei, talvez as redes sociais, fofocas. Até isso tem um valor aqui, porque como eu falei, né, no começo, a gente tem a questão do que é local, né, do contexto local. Então tem alguns projetos que exploram isso, tá? O objetivo é realmente que você compartilhe o seu conhecimento, né, ali respondendo essas atividades. Essa plataforma ela tem já muitas pessoas trabalhando, então você vai ter pessoas que vão te liderar, vão ter pessoas que vão dividir projetos com você. Então, para tudo isso ela tem ali também um fórum, né, um chat, digamos assim, para que você possa entrar em contato com essas pessoas. E é incrível porque tem muitas pessoas já fazendo isso, né? E ela geralmente vai te pagar ali por hora de trabalho e semanalmente, né? Então isso é outra coisa que é bem interessante, porque além de você estar recebendo por dólar e você fazer realmente o seu horário, você vai estar recebendo por semana, né? Então isso é muito bom, porque às vezes você tem aí uma organização que você precisa daquele recurso, ou faria um bom uso, né, desse recurso ali em uma semana, antes de um pagamento tradicional, né, que é ali depois de um mês inteiro de trabalho que você recebe. Como eu falei, aqui todo tipo de conhecimento ele é muito bem-vindo, né? Assim, então, principalmente esse conhecimento mais generalista, né? Então, muitas pessoas não são assim necessariamente experts em alguma coisa, né? Sei lá, matemática, química, como tem aqui, né? Mas se você tem um conhecimento geral, pode ter certeza que ele vai ser muito bem utilizado aqui. E assim, eu confesso que eu sempre fui uma pessoa que achava que tinha que ser expert para fazer qualquer coisa, né? E aqui nessas atividades eu vi o valor dessas minhas outras habilidades, que é até mesmo habilidade assim de história de vida, né? De você ter um conhecimento de uma experiência que você teve, uma viagem, enfim, tudo realmente pode ser aproveitado nessas atividades. Aqui ele fala um pouco sobre o tipo de atividade que tem. Então geralmente para esse tipo de serviço tem algumas atividades que são ali de ranqueamento, né? Então assim, sei lá, desde você ranquear a melhor resposta, né? Então vai ter ali uma atividade que tem uma pergunta e de 3 diferentes modelos de resposta que o modelo, né, da inteligência artificial gerou. E aí você escolhe qual é o melhor. Então tem desde essas atividades até realmente você escrever a resposta, né? Para que a inteligência ela aprenda como que deve ser respondido. Então também tem a reescrita, né? Às vezes o modelo já escreveu a resposta e você pode ali reescrever, melhorar aquela resposta, né? Então também isso tem muito valor. É uma ideia, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é uma ideia das atividades que você vai fazer. O importante é que você esteja atento ao projeto que você vai ser alocado, né? Existem diversos projetos. Os projetos eles são temporários ou de longo prazo, não importa, mas eles geralmente sempre vêm com as diretrizes daquele projeto. Então lá você vai ter acesso a o que precisa ser feito e a como você vai ter que fazer naquele projeto específico, tá? Claro que dentro de um projeto às vezes você vai estar fazendo algo que é repetitivo, né, de fato, mas aquele projeto geralmente ele tem um intervalo ali de tempo curto. Então você vai estar fazendo aquilo por enquanto e depois na próxima semana pode ser que já venha uma coisa totalmente diferente, né? Como a gente falou no outro vídeo, a Lorena ela recebeu essa oportunidade pelo LinkedIn, né? Então acredito que já tem aqui um vídeo no canal também sobre o LinkedIn e as oportunidades que chegam lá. Mas essa é uma daquelas oportunidades que chegaram por lá e a princípio parecia estranho, né? Parecia até mesmo um golpe. Mas a gente resolveu se inscrever, aplicar. Ela inicialmente, depois eu fui. E a gente viu que isso era real. É engraçado porque os primeiros pagamentos, eles iniciaram ali realmente baixos, que é comum desse tipo de ferramenta, desse tipo de atividade, né? Porém, o pagamento aqui é muito melhor do que a maioria das oportunidades que a gente vê por aí. A gente já chegou a fazer, né, uma época, as atividades de treinamento da Amazon, né, o MTurk que chama. Lá realmente era muito repetitivo e pagava muito pouco.
no nosso contexto, a gente não teve uma experiência muito boa. E a gente pensava que isso seria da mesma forma, né? Que a gente iria ali fazer uma atividade repetitiva, iria ganhar alguns centavos de dólar, mas não. Né? Aqui a gente tem uma média aí de pagamento, né, por hora que fica em torno de 10 dólares por hora. Então, se você fizer uma regrinha aí de 3, né, fizer uma continha básica, tenta descobrir quanto que você ganha por hora hoje, né? E assim, eu fiz esse cálculo na época e eu ganhava bem menos do que 10 dólares, né? Se eu não me engano, acho que eu ganhava, mesmo de CLT, tá, gente? Eu ganhava 7 dólares a hora. Acho que era mais ou menos esse o cálculo que eu fazia. E aqui você ganhar 10, poxa, era muito bom, né? Já é muito interessante. Então, isso ainda pode ser melhor, tá? Como eu falei, tem bônus, às vezes tem um projeto que paga um pouco mais, então tem projetos que pagam 12, 15 dólares. Se você cair em um projeto que é de uma expertise, né, seja de uma área específica, como tem hoje em dia, né, de matemática, codificação, a sua hora também aumenta muito. Mas o fato é que 10 dólares a hora já é um pagamento muito bom, né, principalmente para a média do salário que a maioria das pessoas tem, né, que é um salário mínimo, dois salários mínimos, né, sei lá, trabalhando a carga horária, né, de 8 horas por dia. E aqui, se você fizer essa mesma carga horária, você tem uma tendência a ganhar muito mais. Porém, é que você não tem sempre a atividade disponível. Então, você tem que encarar isso daqui realmente como uma atividade, né, uma renda extra, né? É claro, se você se organizar de uma forma para você poder fazer muitas horas aqui, vai ser muito bom. Mas, geralmente, né, os projetos, eles, como eu falei, são passageiros, e aí você vai ter talvez um pouco de dificuldade se você ficar contando com esse dinheiro. Então, encare isso como uma renda extra, tá bom? E aí eu queria mostrar para vocês, né, assim, a realidade que foi durante esses meses, né? Eu comecei ali em abril a fazer essas atividades e, assim, o primeiro pagamento vocês estão vendo aí foi 1 centavo de dólar, mas eu não tinha feito nenhuma atividade, né? Isso aí é um pagamento que ele faz realmente só para você confirmar os dados da sua conta, né? Então, se você não tem uma conta no PayPal, para esse tipo de atividade provavelmente você vai precisar. É muito bom porque o PayPal é gratuito, é super fácil de usar. A gente pode fazer também algum outro vídeo se vocês precisarem. Mas o primeiro pagamento foi 1 centavo só para confirmar a conta. E aí depois de um tempo a gente foi, né, eu fui trabalhando e fui recebendo ali já uma média interessante, né, para uma renda extra, 40 dólares, né, depois de 2 semanas esse valor foi para 90 dólares. Eu cheguei, acho que essa foi a semana que eu recebi o meu maior pagamento, que eu recebi quase 200 dólares nessa semana, né? E, ou seja, assim, realmente foram 200 dólares por uma semana, né, que eu trabalhei aí, sei lá, acho que eu devo ter recebido algum bônus, não sei, mas eu devo ter trabalhado umas 15 horas, né, ao longo de 7 dias, ou seja, uma coisa bem espaçada, bem tranquilo, né? E fica bem no seu controle, né? Você vai ver aqui pelo histórico que tem diversos valores, né? Como eu falei, também é algo que oscila. Tem época que os projetos eles dão uma pausa, né? Os clientes, né? Só o Google, o ChatGPT dão uma pausa ali para ver os projetos, como é que estão, designar novos trabalhos. Ou você não está alocado em um projeto específico, né? E aí diminui, então chega a receber 20 dólares também, mas enfim. A média, né, não tem muito bem como eu te passar, não tem como eu te dizer que você vai ficar recebendo esses valores aqui, mas vai ficar bem no seu controle. Então, se você tiver 10 horas ao longo de uma semana, né, vamos considerar só de segunda a sexta, né, porque vamos dizer que você queira fazer isso para que nos fins de semana você não trabalhe. Poxa, você vai trabalhar 2 horas por dia, né, e aí você vai receber 100 dólares no fim daquela semana, né? Em média ali, mais ou menos. Então, assim, quem faz esse controle vai ser bem você. Você precisa ficar atento aos projetos, né? Mas é real, né? Real realmente que você está vendo, Scale Labs é o nome da empresa, né? Que aparece quando eles te fazem um pagamento na sua conta do PayPal. Então, isso é bem real, você vai receber. Basta você estar ali alocado nos projetos.
e realmente fazendo as horas, porque você só vai receber se você trabalhar. Isso é uma lógica muito diferente do que eu acho que o brasileiro está acostumado, né? Não tem como você não trabalhar e receber aqui, né? Realmente você vai trabalhar, vai fazer um projeto e para cada minuto de trabalho que você fizer, você vai receber, né? Considerando a taxa que vai aparecer lá na plataforma para você, que é a sua taxa de pagamento, tá? Bom, falando um pouco também sobre como é que é um pouco da minha rotina de trabalho hoje na Outlier, né? Como eu falei, realmente isso para mim é uma renda extra, né? Hoje eu trabalho de home office, então eu tenho um controle maior sobre isso, então eu consigo estar mais presente nos projetos quando eles estão disponíveis. Tem reuniões com os líderes, então eu consigo também participar, né, com mais frequência agora. Então, assim, eu tenho a minha atividade principal hoje, né, que é como analista financeiro, também estou trabalhando como copywriter. Então, isso é a minha principal atividade hoje. Eu dedico o meu tempo, né, a minha prioridade são essas atividades. Quando eu termino essas demandas, como eu também sou prestador de serviço lá, né? Quando eu termino essas demandas, eu posso vir dedicar o tempo aos projetos que eu tenho aqui no Outlier, né? Então, hoje é bem tranquilo para mim, mas quando eu era CLT, eu fazia isso realmente logo após o expediente, né? Então, eu saía ali da minha jornada de trabalho, vinha para casa e já começava as atividades, né? Então, era realmente bem corrido, porque aqui, como tem muitas pessoas fazendo as atividades, se o projeto estiver ali bombando, né, tá todo mundo fazendo, pode ser que você fique sem atividade para fazer no fim do dia, né? Então vai depender bastante. Deu certo, deu bastante certo. Você está vendo aqui nessa tela um pouco dos pagamentos, né? Assim, cara, é muito bom, né? Muito bom. E aí ultimamente tem melhorado porque eu tô conseguindo me dedicar mais a essas atividades, né? Porque eu controlo mais o meu tempo agora. Então, essa é a diferença, né? Se você tiver ali como CLT, né, para uma pessoa que é autônoma ou, sei lá, prestadora de serviço, comenta aqui no vídeo, fala aí se essa situação, né, seria interessante para você, qual é o seu contexto atual. Acho que é muito importante para a gente saber um pouco, né? Porque eu vejo muitas oportunidades aqui, né? Então, até mesmo uma pessoa que, tô em um ano sabático, né? Não conheço ninguém assim, mas estou em um ano sabático, quero ter só uma renda aqui para complementar. Cara, isso pode lhe ajudar bastante, né? Bom, algumas dúvidas que podem surgir com relação a como entrar, né, nesse tipo de atividade, principalmente vão ser ali com relação a como se inscrever, a como fazer o cadastro, e tem duas formas principais, né? Mas antes de eu te contar elas, curte aqui o vídeo, vê se você está gostando. A Lorena me pediu para fazer esse vídeo, então eu espero que você esteja gostando, tá? Mas enfim, a principal forma, né, claro, tá aqui estampada na cara do site, a plataforma deles mesmo, que você pode entrar, você vai clicar em ver as oportunidades e deixa eu te mostrar. As oportunidades que tem aberto hoje são 144 oportunidades, mas nem todas são para brasileiros. Uma dica que eu te dou muito rápida é você dar um Ctrl F aqui nessa página, escrever Brasil com Z, e aí você vai ver as principais vagas que estão disponíveis para o público brasileiro, né? Porque nem todo projeto está disponível para o seu país. O primeiro que apareceu aqui é para quem tem expertise com matemática. Então, eu acredito que esse é um projeto até que deve pagar um pouco melhor, porque ele exige uma expertise, né? Não sei se ele diz... Pronto, ele diz que está pagando de 9 a 15 dólares. Pela minha experiência, eu diria que ele deve estar pagando aqui mais próximo dos 15 dólares por hora, tá? Cara, é triste porque eu sei que muito professor de matemática não ganha nem 9 dólares a hora de trabalho, né? Que seria hoje aí quase R$55, né? Enfim. Então, poxa, será que você é professor de matemática? Isso não faria sentido para você, né? Professor, professora? Enfim, vamos ver outras oportunidades. Para quem tem experiência com codificação. Então, detalhe importante, provavelmente não falei isso para vocês, mas está pagando uma média de 10 dólares a hora. Interessante, mas a tendência aqui é pagar bem mais, tá, gente?
Eu já vi pessoas que trabalham e recebem uma taxa muito boa aqui. Mas é importante você ter um domínio aí, né, um entendimento do inglês. Se você não dominar a língua, não tem problema, não precisa, mas você precisa estar apto a ler, ou pelo menos buscar ficar traduzindo, tá? Porque a comunicação, né, dos projetos geralmente é em inglês. As justificativas, que é o que tem mais de valioso, né, você vai escrever em inglês também, tá? Então é importante que você tenha aí, se você não tem um certo domínio do inglês, pelo menos a agilidade de ficar trabalhando com tradutor, tá? Isso é muito bom porque eu considero que isso vai fazer o teu inglês evoluir bastante, tá? Então pode ser que você precise só do tradutor no começo para não cometer erros ali graves, mas depois você vai evoluindo, tá? E pronto, esse daqui é o principal, que seria o de generalista, né? Foi nesse daqui que eu me inscrevi, foi a Lorena que me mandou esse link na época, né? E o que ele fala? Vamos direto à experiência que ele pede. Experiência como tradutor profissional. Cara, se você tiver uma experiência com a língua, eu te diria que não precisa você ser um tradutor, tá? Assim, profissional com longos anos, porque era assim que eu encarava esse tipo de informação, né? Mas se você tiver ali uma experiência com a língua, né, com o inglês, já vai ajudar, né? Profissionais com escrita, com experiência em escrita, então vai ajudar bastante, né? Mas pensa que muito bem, tá? Eu não era um profissional exatamente com experiência em escrita, né? Assim como ele está apresentando aqui, é a primeira coisa que a gente pensa. Mas durante a faculdade eu precisei fazer vários artigos científicos. Então isso é uma escrita técnica, né? Que também tem o valor que há. Inclusive está aparecendo no anúncio, né? Então, a experiência que você tiver, cara, pode ter certeza, ela vai ser muito útil nesse tipo de atividade, tá? Claro que você precisa aí ter um pouquinho de facilidade com o inglês, vai te ajudar, mas se você não tiver, cara, vai atrás, tenta desenrolar essas atividades, tá? É isso que eu te diria. Tenta usar um tradutor, tenta ir, não desiste, porque eu não tinha nenhuma dessa experiência assim com essas atividades e deu certo, sabe? Tem dado certo bastante. Eu vejo que o meu inglês melhorou bastante e eu já consigo até trabalhar em projetos mais avançados, né? Aqui do Outlier. Esse é um tipo de vaga que está aberta no momento, né? Então, remoto, com horas flexíveis, pagamentos semanais e que vai, focar no teu ganho de experiência, né? Porque você vai estar nesse contexto de inteligência artificial, de inglês, então tudo isso vai ser muito bom para você. Então, e fora que você ainda vai receber um pagamento pelas suas horas de trabalho, tá? E aqui você vai preencher com o seu nome, sobrenome, o e-mail, o telefone. Ele vai fazer algumas verificações e na minha época nós fizemos uma entrevista também, tá? Mas essa entrevista, ela não foi assim uma entrevista para uma vaga de emprego normal, né? Digamos assim, que a gente está acostumado. Foi tudo online, realmente a gente preencheu ali um formulário, algumas perguntinhas, tá? E o principal era um vídeo que você falava sobre um tema em inglês. Então eu já te adianto, treina falar sobre qualquer coisa em inglês por 2 minutos. Ah, Júlio, mas eu não sei. Cara, bota no Google Tradutor, vai treinando aquela tua fala, né? Faz um texto aí, sei lá, com um parágrafozinho falando, não sei, talvez sobre a Páscoa, sobre Ano Novo, alguma coisa assim. Porque eu lembro que a entrevista era mais ou menos assim, fale sobre um evento cultural interessante ou que você gosta. E era um videozinho de 2, 3 minutos, algo assim, tá? Então faz isso já para você treinar e claro, você vai receber um e-mail comunicando, né, qual é a sua atividade e você vai ter um tempo para treinar. Mas já faz isso agora, já tenta fazer isso para você ficar acostumado quando chegar a sua vez, tá? E aqui pede para você fazer um upload do seu resumo, tá? É muito interessante porque depois, né, mais para frente, quando eu já estava na plataforma, a gente precisou atualizar esses currículos
e um dos meus líderes, ele me deu uma sugestão, né, um modelo de currículo acessível à inteligência artificial. Por que acessível? Porque hoje a inteligência artificial já está em tudo. Então, quando você faz o upload do seu currículo, né, quando você anexa ele aí, a inteligência já vai avaliar, né, e aí vai passar pelos critérios deles, né, da empresa, para poder prosseguir no passo a passo. Mas, para isso, se você fizer um currículo que tem muita imagem, ou que é num formato, sei lá, um formato estranho, com cores, com não sei o que, pode ser que dê algum problema. E aí esse tipo de currículo, né, a gente vai deixar o link aqui embaixo também, você pode baixar e reescrever com as suas informações, tá? Que aí vai ser uma forma, né, de evitar um possível problema que você tenha por o seu currículo estar num formato esquisito, né? Resumidamente é isso. E aqui ele faz algumas perguntinhas, né? Ele recomenda que, o português, que ele seja sua língua nativa ou que você tenha um alto domínio, que é o nosso caso, né? Nós somos nativos aqui. Ele pergunta qual é o país que você reside, então é importante também porque se você já é um nômade digital, você precisa estar informando lá aos seus líderes, né, que você está trabalhando nas atividades de português, mas que você está, sei lá, em Bali, na Indonésia, né, você está em outro país trabalhando remotamente, só que ele precisa saber dessa informação para que não dê nenhum problema com a plataforma, porque às vezes dá um bloqueio aí por uma questão de segurança, tá? Enfim, é mais ou menos isso. E a segunda forma de trabalhar aqui também é por meio do nosso link não é link de indicação, é por meio da nossa indicação, tá? Eu confesso para vocês que eu não sei como é que isso funciona direito, mas basicamente ele pede o nome, o sobrenome e o e-mail da pessoa, e aí eu ou a Lorena, né, nós que já estamos dentro da plataforma, nós podemos fazer essa indicação lá. Se você tiver interesse, a gente vai deixar um link aqui embaixo também para que você preencha essas informações básicas e aí a gente vai ver, tá, como é que funciona lá e talvez chegue um e-mail do Outlier para vocês, tá? Mas confesso que eu nunca fiz, até mesmo quando a Lorena me indicou, eu fiz por meio desse link, né? Não tinha esse link essa forma de indicação lá. Mas se você quiser tentar, a gente se compromete aqui em ajudar, né? A gente vai tentar ali pegar as informações dos primeiros que chegarem, a gente vai preencher, vai acompanhar, né? E pode ser uma boa, pode ser que isso talvez de alguma forma ajude um pouco mais você a passar por esse processo seletivo, porque depois que você está dentro da plataforma, você vai fazer outras seleções, você vai participar dos projetos e é tudo com o seu team leader que chama, né? Então é bem tranquilo, você vai ficar atento, mas é esse primeiro passo para você entrar na plataforma, tá? Por favor, se você não curtiu ainda esse link, a Lorena está quase chegando nos 10 mil inscritos, então curte, comenta, compartilha aí para ajudar a gente a ter mais essa conquista, né? E se você tiver alguma dúvida também, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder a todas. A Lorena responde todo mundo, eu também vou chegar junto aí nessas mensagens. E é isso. Obrigado.